queria compartilhar com você, a partir de agora, sobre a oração. E orar é se entregar por completo a Deus. Todas as vezes que você e eu decidimos nos apresentar diante de Deus em oração, nós precisamos nos apresentar por completo. Eu quero começar esse tempo lendo uma frase de um pastor metodista chamado Edward Bounds, e ele diz: a oração toma o homem em todo o seu ser, em toda a sua mente, em toda a sua alma e em todo o seu corpo. A ideia aqui é compartilhar com você que quando você e eu nos colocamos diante de Deus, precisamos nos entregar completamente e não em partes. Precisamos ser um ser completo diante de Deus quando estamos orando, porque nós estamos nos colocando diante daquele que governa as nossas vidas, diante daquele que traz direção para a nossa caminhada. E o apóstolo Paulo, sabedor de tudo isso, quando escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, no versículo 23, na primeira carta, ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo estava orando pela igreja de Tessalônica. E esse conteúdo dessa oração está na primeira carta que ele escreveu, aqui no capítulo 5. E no versículo 23, ele encerra aquele tempo de oração profetizando sobre a vida deles, dizendo que o Deus da paz possa santificá-los em tudo. Eles possam ser santificados completamente. Seja santificado o corpo, seja santificada a alma, seja santificado o espírito. E mais, seja santificada toda a ação, toda a atitude, tudo aquilo que envolve a vida daquelas pessoas. Eu profetizo isso sobre a sua vida, que o Deus da paz possa santificar você em tudo que diz respeito à sua vida. Quando isso acontece, inevitavelmente nós vamos nos render por completo diante do Senhor. E ele diz na continuidade desse versículo: o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, inteiros, não sendo possível que sejam divididos de qualquer forma, que sejam irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia que Paulo transmite aqui nesse texto é para que você e eu sejamos completos em Deus. E quando oramos a Deus, precisamos ter essa atitude de sermos completos diante do Senhor. Quando nós oramos a Deus, nós nos entregamos e nos rendemos a Ele completamente, desde a planta do nosso pé até o alto da nossa cabeça, desde o nosso ser exterior até o nosso ser interior. A nossa fala, a nossa audição, a nossa visão, o nosso tato, todos os nossos sentidos, eles se rendem diante do Senhor. Orar é se entregar a Deus completamente. E a oração requer de mim e de você, como homem e mulher de Deus, inteireza. Precisamos ser completos. Não podemos permitir que nos momentos em que nos apresentamos diante de Deus em oração, outras coisas possam roubar a nossa atenção. Todo e qualquer tipo de distração não é cabível no tempo de oração. O tempo de oração é um tempo de concentração, de dedicação completa a Deus. E as demais coisas precisam ficar de lado. Nós precisamos fazer uma escolha de que o nosso tempo de oração ele é completamente exclusivo, totalmente exclusivo para o nosso Pai Celestial. Não podemos estar no nosso tempo de oração acessando outras coisas, porque senão nós vamos perder a oportunidade de podermos ouvir
o nosso Pai falar aos nossos ouvidos. Isso se manifesta de várias maneiras. Podemos ouvir claramente a sua voz falando conosco e vamos discernir que é a voz do nosso Pai. Ele pode falar conosco também, se revelando de alguma outra maneira que seja perceptível ao nosso olhar, que seja perceptível à sensibilidade que Ele colocou dentro de cada um de nós. Deus pode se revelar para mim e para você no nosso tempo de oração, através da sua palavra. Pode se revelar através de algum sentimento que Ele vai ministrar à vida de cada um de nós. O certo é que quando nos rendemos completamente em oração ao nosso Deus, nos entregando com corpo, alma e espírito, Deus vai falar conosco. Ele vai se revelar a cada um de nós. Ele vai ter prazer em se apresentar aos filhos que se rendem completamente a Ele. Isso significa entrega. Isso significa doação. Eu tenho plena certeza que o Pai tem prazer quando você e eu mergulhamos na sua presença. Derramamos nossas lágrimas, apresentamos a Ele as angústias do mais íntimo do nosso ser, dizemos para Ele aquilo que está afligindo a nossa alma, coisas que não estamos conseguindo compreender, tamanhas lutas que estamos atravessando, às vezes sendo apertados por todos os lados. Palavras contrárias aos anseios do nosso coração, as convicções que temos de que determinada situação é propósito de Deus e que tem tudo para dar certo. E de repente começam a se levantar aqueles que começam a liberar palavras contrárias e elas começam a entrar nos nossos ouvidos e vai dominando o nosso coração e vai refletir em nossas ações. Às vezes essas coisas acontecem, nos sentimos sem força, sem ânimo, desencorajados, porque não conseguimos contemplar algo diferente diante de nós. Significa que não estamos completamente rendidos ao Senhor. Porque se o nosso corpo é dominado pelas coisas externas, significa que ele não está rendido ao nosso Deus. Se a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos estão sendo dominados por coisas externas, pelas investidas do maligno, significa que nossa alma não está derramada completamente diante do Senhor. Se o nosso espírito, as nossas convicções, o entendimento, a clareza que nós temos a respeito de tudo aquilo que Deus diz a nosso respeito e que são promessas das suas Escrituras, se nós começarmos a deixar de acreditar, de crer, é um sinal de que o nosso espírito também não está completamente rendido ao Senhor. E me chama muito a atenção que Paulo aqui nesse texto faça referência a nós como um ser completo. O cuidado dele em orar por essa igreja, por esses irmãos, para que não houvesse essa separação do ser inteiro deles. Para que houvesse uma entrega completa e total. De que eles fossem completamente santificados para poderem viver uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida inabalável na presença de Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos nos conectando diretamente com os céus. Nós estamos nos ligando através do nosso espírito, diretamente com o Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus começa a revelar aquilo que está no coração do Pai e que vai se tornar motivo de oração e de intercessão para cada um de nós. Isso traz uma sensibilidade espiritual tão grande que vai aumentar a nossa intimidade com o Pai Celestial, que vai nos trazer prazer em nos colocarmos diante da sua presença. Esse é um segredo espiritual que você e eu precisamos tomar posse para as nossas vidas e não devemos de forma alguma abrir mão dessas verdades. São elas que vão nos sustentar na nossa caminhada. Experimente isso. Experimente se entregar completamente ao Senhor. Experimente se derramar em sua presença. Experimente acessar o trono da graça de Deus. Experimente acessar as regiões celestiais que é onde você e eu já habitamos, assentados com Cristo, acima de todo o principado e de toda potestade.
Precisamos estabelecer essa conexão, e essa conexão precisa ser íntegra. Ela precisa ser uma conexão inteira. Ela não pode ser pela metade. É uma ligação direta com aquele que nos criou e que tem cuidado de nós durante toda a nossa caminhada aqui na terra. Que não nos abandona, que não nos deixa de lado, que não está alheio às nossas lutas e aos nossos sofrimentos, mas que se importa conosco. Mesmo sabendo e sendo conhecedor de todas as nossas necessidades, porque nos conhece por inteiro, Ele deseja que você e eu o acessemos e declaremos e verbalizemos aquilo que nós estamos precisando. Qual é a angústia do nosso momento? Qual é a dor que nós estamos passando? E como Ele pode nos ajudar e nos socorrer nesses momentos de aflição? Você e eu somos formados por espírito, alma e corpo. E cada um desses tem uma função específica durante o nosso tempo de oração. É o nosso espírito que se liga com o Espírito de Deus para acessarmos o coração do Pai. É a nossa alma que se conecta diretamente com o Senhor, se derramando diante dele, falando daquilo que está aqui dentro de nós, nos esvaziando por completo. Uma atitude de entrega, de rendição. São aqueles momentos que nós dizemos para Deus: até quando, Senhor? Não aguento mais, não suporto mais. E Deus tem prazer em ouvir os nossos clamores. E essas palavras chegam diante de Deus e Ele entende e compreende que não é uma murmuração, que não é uma queixa, mas é uma atitude de esvaziamento de tudo aquilo que está dentro de cada um de nós. O nosso corpo também se conecta diretamente com o Pai. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E esse corpo precisa ser preservado íntegro, santo, puro, para que aquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, possa o tempo todo estar nos conduzindo à presença do nosso Pai Celestial. Ele como nosso consolador, Ele como nosso advogado, Ele como aquele que é o Espírito de Jesus habitando dentro de nós, possa estabelecer uma conexão que não pode de forma alguma ser quebrada. O nosso corpo se rende, a nossa alma se rende e o nosso espírito se rende diante do Senhor. Eu quero estimular você a fazer isso, a ter essa atitude de rendição total. Sabe por quê? Porque nós temos um grande exemplo nas Escrituras e o maior de todos eles, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que rendeu ao Pai corpo, alma e espírito. Em todas as suas orações ele era inteiro diante do Pai. Ele se derramava diante da presença do Pai Celestial. Ele não tinha reservas nesse tempo. Ele sabia que cada vez que ele orava, ele estava indo para o colo do seu Pai Celestial. E que nesse colo ele receberia o consolo, ele receberia a direção, ele receberia a instrução para as decisões que ele precisava tomar. Por isso, ele viveu uma vida excelente aqui na terra, espiritualmente falando. Ao ponto de, mesmo sendo tentado em tudo aquilo que nós somos tentados, não ter sequer pecado. E ter deixado para toda a humanidade uma história de perfeição. Vamos seguir o exemplo dele. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 22, do versículo 40 até o versículo 44. Diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse é o nosso modelo. Esse é o nosso maior exemplo
para uma vida de oração, de entrega completa ao Pai Celestial. Jesus revela para mim e para você nesse texto aqui que orar é se entregar completamente a Deus. Porque ele chegou a um lugar que ele tinha separado para ter o seu tempo de oração. Jesus tinha os seus lugares de oração, seus lugares preferidos que ele escolhia para orar. Muitas vezes ele ia para o monte orar, para um tempo reservado. Algumas vezes ele se afastava e ia para o meio do mar para orar ao Senhor, orava na areia das praias. Jesus tinha o seu tempo de secreto, de comunhão, de intimidade com Deus. E quando ele chega ao lugar escolhido para a oração, a primeira coisa que ele faz é chamar a atenção dos seus discípulos para que eles também orassem, para que não fossem tentados. Jesus aqui está trazendo uma realidade que mexia com o espírito daqueles homens. O seu espírito e o espírito daqueles homens. Dizendo que precisamos estar completamente ligados espiritualmente ao trono da graça do Pai, ligados espiritualmente diretamente com o Senhor, para que não sejamos tentados a fazer aquilo que nós não devemos. Era essa conexão direta que Jesus tinha com o seu Pai Celestial. Foi essa conexão direta, essa conexão espiritual, essa ligação sobrenatural que ele estava ensinando para os seus discípulos. E depois que ele libera essa palavra e dessa instrução para que eles orassem, para que não entrassem em tentação, para que ligassem o seu espírito ao Espírito do Senhor, para que tivessem uma conexão direta com os céus, ele mesmo decide se afastar, ir para um lugar reservado, estabelece uma determinada distância e toma uma atitude de rendição, de joelhos. Ele se coloca diante do Pai. Era uma atitude de reverência, de prostração completa diante do Pai Celestial. Um reconhecimento de que ele precisava do Pai, de que ele necessitava do Pai, de que as suas emoções precisavam do Pai Celestial, de que o seu corpo físico precisava do Pai Celestial, de que o seu espírito precisava do Pai Celestial. E quando ele toma aquela atitude de se colocar de joelho e de orar ao Pai, a sua oração foi o seguinte: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Aqui Jesus está revelando a sua alma. Ele está entregando a sua alma ao Senhor e ele está dizendo: se tu queres, tu podes passar de mim este cálice. O cálice da dor, o cálice do sofrimento, das angústias que estavam dominando a sua vida e a certeza de lutas maiores que estavam por vir. Ele chega diante do Pai e agora rende a sua alma diante dele e diz: se o Senhor quiser, se for da tua vontade, o Senhor pode trazer esse livramento que eu estou desejando nessa hora. Quantas vezes a nossa alma não está angustiada dessa maneira? E às vezes ficamos com reservas, com medo de nos expor diante de Deus. Talvez você esteja passando por momentos de angústia, de dor e de sofrimento agora. E talvez você tenha em algum momento da sua vida ouvido alguém falar ou ter aprendido de que a gente não pode se colocar diante de Deus assim com essa liberdade toda. Precisamos ter uma reverência. Sabe o que é reverência diante de Deus? É reconhecer quem Ele é. E nós o reconhecemos como nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, nós vamos nos derramar diante dEle. É para Ele que nós vamos abrir o coração. É para Ele que vamos compartilhar as nossas angústias, as nossas dores e os nossos sofrimentos. Jesus diz isso para o Pai: se tu queres, passa de mim esse cálice. Mas contudo, que se faça a tua vontade e não a minha. Pai, eu estou aqui rasgando o meu coração para ti. Estou falando das minhas angústias e das minhas dores, mas que a tua vontade prevaleça sobre todas as coisas. Depois Jesus revela o seu estado de profunda agonia e a Bíblia diz que ele começa a orar intensamente, de forma que o seu suor começa a se transformar em gotas de sangue. Quando Jesus faz a oração dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Depois dessa oração vem um anjo do céu e começa a confortá-lo.
Mas é interessante que enquanto o anjo o confortava, a sua oração se intensificava cada vez mais. E era a maior revelação de que quando nós oramos precisamos nos entregar por completo. Entregar-se de corpo, alma e espírito diante de Deus. E quando ele faz isso, a sua oração se torna ainda mais intensa, ao ponto do seu corpo físico sentir aquela pressão. A pressão foi tão grande que dos seus poros, em vez de sair suor, começou a pingar sangue sobre a terra. Ore ao Pai, se entregue a Ele completamente, apresente a Ele as suas angústias, as suas dores, os seus sofrimentos, mas tenha uma plena certeza e uma grande convicção de que Ele vai ouvir o seu clamor e de que Ele vai trazer respostas à sua súplica. É preciso, é necessário um derramar completo diante de Deus. Não vá mais para diante do Senhor, apenas rendendo o teu espírito, enquanto a tua alma está ocupada com outras coisas, enquanto o teu corpo está desejando outras coisas. Estabeleça domínio sobre a tua alma e sobre o teu corpo. Renda o teu espírito ao Senhor e domine toda a tua carne, tuas emoções, tuas vontades, teus sentimentos, levando-os para diante de Deus. Não busque saciar as tuas necessidades ou os anseios da tua alma fora de Deus. Leve para diante do Pai e se derrame diante dele. Seja estimulado a cada dia buscar uma vida de consagração completa ao Pai Celestial. E você vai ver o resultado que será produzido por causa da sua oração. Chega de orações frias, chega de orações cheias de reservas, chega de orações que parece que você está falando com alguém tão distante que ele não vai querer ouvir a sua voz. Quando você e eu nos derramamos por completo ao nosso Pai Celestial, nós estamos falando com alguém que está muito próximo de nós, que habita em cada um de nós, através do seu Santo Espírito, e que nos permite momentos de intimidade e de profunda comunhão com Ele. Deus está convidando você para que você possa se entregar a Ele completamente, corpo, alma e espírito, como um ser completo, como um ser íntegro, inteiro, completamente dedicado e submisso ao Pai Celestial. O meu desejo é que através dessa palavra, o anseio do seu coração em buscar a presença de Deus possa ser algo que vai te revolucionar daqui por diante. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente em Cristo Jesus, crendo verdadeiramente que todas as tuas necessidades elas serão supridas se o teu corpo, a tua alma e o teu espírito se renderem completamente diante do Pai Celestial. Que o Eterno te abençoe, te guarde e te proteja em todo o tempo. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém e amém.